grande satisfação que nós estamos trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal do Despertar. Nós paramos um pouquinho com as lives, tá? Mas elas retornarão daqui a pouquinho, nós retornaremos com as nossas lives, porque tem muita gente legal aí que já deu o ok, então nós vamos trazer esse pessoal, tá? Vai ser muito legal a nossa interação com esses convidados, porque isso é conhecimento que chega, né? São linhas de pensamento diferentes e a gente vai absorvendo isso, vai trazendo esse conhecimento, então é muito legal. No vídeo de hoje, né, eu considero como um vídeo aula falando sobre ponto riscado, porque nós vamos estar observando a base de um ponto riscado, para que serve, de que forma ele é utilizado, né? E quais são as chaves de proteção, quais são os elementos utilizados ali como firmeza do trabalho que estará sendo feito. Nós vamos observar tudo isso dentro do vídeo de hoje, né? E aí, nós estamos começando com o ponto riscado de Exu e depois, né, nós podemos entrar em preto velhos, em caboclos, né? Para a gente poder estar estudando juntos esses pontos riscados, de que forma eles são utilizados, para o que são utilizados. Bom, então vamos lá, né? Para que a gente possa entender um pouco, depois nós vamos voltar aqui para o quadro, para que ali sim a gente possa observar e fazer alguns pontos riscados aqui, para que aí a gente possa entender exatamente de que forma é utilizado o ponto riscado. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos um ponto riscado de identificação ou firmeza do trabalho. Os pontos riscados dentro da Umbanda, eles têm essa função de proteção do médium que está servindo ali de aparelho para o trabalho, de firmeza também, né? Nós temos a firmeza do trabalho, a proteção da entidade que está firmando aquele ponto riscado, e dessa forma o trabalho pode se desenvolver. Existem casas em que o médium, incorporado com a sua entidade, é chamado pelo dirigente para que ele se apresente. E essa apresentação é feita através do seu ponto riscado, que seria um ponto de identificação. Ele estaria ali se identificando com aquela energia. Através do ponto riscado, nós poderíamos saber quem é a entidade que está trabalhando e qual a linha que ela trabalha. O ponto riscado, junto com os atabaques, são fundamentais para o trabalho dentro de um terreiro de Umbanda, né? É a base, o ponto riscado, como firmeza, identificação, e os atabaques para chamar aquelas entidades. Em algumas casas se chama primeiro pelo ponto riscado. As ervas também são fundamentais para o trabalho dentro da Umbanda, de limpeza, desobsessão. Os pontos riscados são fundamentais para esse trabalho que é usado dentro da Umbanda, né? Um trabalho de antigoécia, antimagia, são fundamentais. Existem outras religiões, como o budismo, o tibetano, o hinduísmo e tantas outras, que utilizam mandalas, que são verdadeiros símbolos para essas religiões
de conexão, de meditação. Um, até muito famoso, a suástica, que foi utilizado erroneamente pelo Hitler na Segunda Guerra. Tanto a Wicca, que utiliza símbolos, né, e esses símbolos são fundamentais dentro da magia Wicca, como nós podemos encontrar também na cultura celta muitos símbolos ali encravados em pedras, né? As runas, que hoje é utilizado por muitos oraculistas de runas, vieram dessa época, do povo celta, né? E tudo isso é utilizado através de leitura, através de conexão, de identificação também de suas entidades. Nós temos candelabros, né, dentro do judaísmo, que são símbolos, tá, da fé judaica, mas que todos nós sabemos em que ele é, na verdade, uma árvore da vida que traz suas sefirotes. São todos símbolos, né? Não só as religiões, mas como, por exemplo, a astrologia, utiliza símbolos de identificação. Então, por exemplo, quando a gente vê um símbolo de Marte, Vênus, signo de Touro, nós já sabemos onde está essa energia. Bom, meus amigos, nós vimos ali, né, que várias religiões utilizam símbolos dentro das suas religiões, símbolos para se conectar com aquela entidade ou simplesmente de identificação. O ponto riscado, ele é mais ou menos isso. Ele serve tanto para que você identifique aquela entidade, e existem muitos terreiros que o médium ele vai se desenvolvendo, né? E em determinado momento, quando há o acoplamento ali, né, e o médium já está maduro o suficiente, o dirigente chega para o médium e pede para aquela entidade que está ali incorporada no médium, pede para que seja riscado o ponto riscado dele. Dê a sua chave de identificação. E aí, né, aquela entidade vai criar o ponto riscado, vai mostrar o ponto riscado e dizer quem ela é dentro do trabalho. Então isso é muito legal, a gente observar esse ponto riscado, observar como trabalha, né, de que forma ele trabalha. O ponto riscado, ele também vai ser utilizado como um campo de proteção, né? Ele firmou ali naquele ponto riscado como um campo de proteção. Ou o ponto riscado ele vai ser utilizado, por exemplo, né, para absorver energias que estão negativas no ambiente, ele vai sugar essas energias negativas dentro desse ponto riscado. Nós vamos começar na aula de hoje, nós vamos começar falando do tridente, né? Então, o tridente, ele seria isso aqui, né? O tridente seria isso aqui. E nós temos no tridente o elemento água, tá? O elemento água, o elemento fogo e o elemento ar. E aqui o elemento terra. Tá? Tanto faz o tridente quadrado como o tridente redondo. Esse tridente redondo ele é mais usado pelas pombogeiras. Existem, tá, algumas correntes em que acredita que tanto você vai trabalhar, o Exu vai trabalhar tanto com o redondo, o quadrado quanto o redondo, né? Não tem essa distinção. Nós acreditamos, tá, que o tridente ele tem sim, tá,
a sua forma de utilização pelo Exu e pela pombogeira. Nós acreditamos em que esse quadrado aqui, ele é utilizado, tá, com uma forma de ativo, né? Ele é um Exu ativo. E a pombogeira, por ela ser do campo receptivo, né? Ela forma uma taça, como se fosse uma taça. Então a gente acredita ali que o tridente arredondado ele seria da pombogeira. Dentro desse tridente, nós temos algumas chaves, tá, de proteção. Né? Nós temos aqui algumas chaves de proteção. E as chaves de proteção, você pode ter uma chave de proteção assim, né? Ou você pode ter uma chave de proteção assim. Tá? Nós temos essas duas chaves. Nós temos gangas, né? Ganga, em que estariam fortalecendo o trabalho. Né? Essas gangas aqui são utilizadas para fortalecer o trabalho. São todos símbolos aqui, tá, que são utilizados dentro do ponto riscado. E a gente encontra muitos dessas gangas, né, que são utilizadas no tridente. Ela funciona assim, ó, tá? Ela funciona assim. Você vê muito tridente com esse símbolo aqui, tá? E ele pode ter esse outro aqui. Você vai ver muitos tridentes assim, né? É uma ganga, em algumas denominações chamam de ganga infernal, outras chamam, tá, de ganga de proteção. Eu chamo de ganga de proteção. Nós encontramos em nossos pontos riscados alguns símbolos em que representam, por exemplo, esse aqui representaria o elemento terra, tá? O elemento terra. Nós temos esse outro aqui, que representaria o elemento ar, né? Nós temos esse outro aqui, que representa o elemento fogo. Veja que tudo isso está dentro de um ponto riscado. Esse aqui representa o elemento água, né? Então nós temos aqui, né, os 4 elementos: água, terra, ar e fogo. Tudo isso você encontra dentro de um ponto riscado, tá? Você vai encontrar isso tudo dentro de um ponto riscado. Dentro de um ponto riscado, você vai encontrar também fixadores. Os fixadores, é isso aqui. Isso é um fixador. Isso aqui é um cruzeiro, uma cruz, né, representando um povo do cemitério. Um povo que trabalha em calunga ou no cruzeiro, né? Mas nós estamos falando de fixadores. Por exemplo, nós temos aqui um tridente, a gente poderia colocar alguns fixadores aqui em volta desse tridente. Existem outros fixadores? Existem outros fixadores, tá? Existem outros fixadores. Existe um fixador assim, tá? Existem vários outros fixadores. E aí a gente, quando observar isso dentro de um ponto riscado, aí você não souber para que serve, você já sabe que é um fixador energético. É um fixador ali de proteção, né, que você está vendo, né, para aquela entidade que está fazendo o trabalho ali. Então, bateu o olho, viu que é um fixador. Existe um fixador também que ele é assim, mas esse fixador aqui pode representar várias coisas, tá? Ele não só é um fixador, tá? É um fixador do trabalho, um fixador de proteção para o trabalho,
que está sendo desenvolvido, como ele pode representar também, tá? Iemanjá. Tá? Eu já vi assim. Tá? Aí você comenta aí se você já viu assim. Iemanjá. Em alguns locais, simplesmente o ponto de Iemanjá, ele é colocado com um ponto em cima, tá? Das águas. Mas isso aqui já seria mais para um ponto de orixá. E a gente está falando aqui de um ponto para um Exu, né? Por exemplo. Mas a gente pode encontrar, tá? Por exemplo, um ponto riscado que existe, tá? Ele assim, tá? E aí a gente pode simbolizar assim, a gente pode colocar os fixadores aqui, né? E o que seria esse ponto riscado aqui? Um Exu que trabalha com o mar, um Exu que trabalha, tá? Com a energia de Iemanjá, por exemplo, né? Um Exu maré, né? Um Exu que trabalha, tanto ele vai trabalhar no ataque, né? Na ação, como ele vai trabalhar no resgate, tá? Ele vai trabalhar no resgate de espíritos. E veja que esse tridente aqui, ele está abaixo da linha do mar. Ele pode representar, tá, um espírito que está fazendo um Exu que está fazendo um resgate, tá, para espíritos em que estão abaixo da linha do mar, estão no mar, né? Então, isso aqui a gente já começa a identificar uma entidade, tá, que tem esse que faz esse tipo de trabalho, né? Aí a gente vai observando outros fixadores, né? Esse fixador aqui, ele é um fixador, tá, que é utilizado também nos pontos riscados, mas quando ele tem esse corte aqui, ele vai representar muito Exu ligado ao dinheiro. Aí, tá? Aquela dica daquele ponto riscado que a gente fez no começo, tá? Quem é o Exu muito ligado ao dinheiro? Por exemplo, se você for observar aqui, naquele tridente que a gente fez, né? Ele tem esse símbolo aqui, é um tridente com esse símbolo de cifrão, né? Esse S aqui, que vai representar, por exemplo, um Exu do cabaré, uma pombogira do cabaré, né? Então a gente vai observando ali, né, a forma de trabalhar. Nós temos um Exu que ele usa um fixador, e esse fixador é isso aqui. Geralmente esse Exu que utiliza isso aqui é o Exu que trabalha em porteira, tá? Então digamos que essa pombogira aqui, ela fizesse esse ponto riscado e dentro desse ponto riscado ela colocasse esse símbolo aqui, tá? Ela está fazendo a proteção da porteira, tá? Da porteira. E a gente vai identificando aqui os pontos riscados. Existem símbolos de limpeza. Por exemplo, se você puxar esse símbolo aqui para fora, né, você está trazendo energias, né, para o trabalho. Aí você está levando essa energia para o trabalho que está sendo feito ali, né? Vamos trazer essa energia aqui do mundo espiritual para o mundo físico, para o trabalho que está sendo feito. Agora, se dentro do ponto riscado, tá, a entidade for lá e fizer assim, tá? Fizer assim, ele está recolhendo essas energias.
Ele está recolhendo essas energias, está retirando as energias que estão ali no ambiente e está recolhendo. Por exemplo, você pode ver um ponto riscado de um Exu que ele vai fazer isso aqui, ó. Uma pombogira, né? Uma pombogira. Pronto. Tá? Da forma que foi feito aqui, é uma pombogira que está recolhendo, né, essa energia. Pode ser que essa pombogira também queira trazer energias do mundo espiritual pro mundo físico, né? Ela quer ajudar o trabalho, quer ajudar o médium, então muda a forma como ela vai estar fazendo, vai estar puxando essa energia, né? Deixa eu ver aqui a minha colinha aqui. Tem um outro símbolo também que é muito legal, que é esse aqui, ó. Né? E ele vai representar que todo o trabalho está sendo feito para o médium. Mas quando ele coloca ele em pé assim, né, ele vai colocar, vai direcionar a energia para a justiça, tá? Representaria a energia para a justiça, para o neutro, o equilíbrio. Aqui ele vai estar trabalhando para o médium, né? Muito legal. Dentro do ponto riscado, existem alguns pontos riscados que você vai ver, por exemplo, esse símbolo aqui, ó. Né? Esse símbolo aqui. Né? E ele vai representar uma chave de dominação. Né? A gente pode até, tem gente que gosta de fazer a setinha, né, do ponto riscado, ele simbolizaria uma dominação. É um ponto, né, eu não gosto de ensinar muitas coisas ali que as pessoas vão fazer, acabam pegando para fazer, e é utilizado ali dentro de um ponto riscado, por exemplo, para poder dominar uma pessoa, né, controlar, aí pode ser feito para amarração, um ponto riscado com esse símbolo, justamente para dominação, né? Mas a gente não gosta de ensinar muitas coisas que, quando você ensina, você tem uma responsabilidade daquilo que você está passando e a forma como a pessoa vai estar utilizando aquilo, né? Ah, tá. Tem um outro símbolo que é muito legal, que também representa o povo que trabalha na água, né, no mar, que é esse aqui, ó. É mais difícil você encontrar um ponto riscado que tem isso aqui. Ele representaria aquele timão, né? O timão que o barqueiro usa, né, para conduzir o seu barco. Então seria esse símbolo aqui. Né? Não é muito usual ver esse símbolo, né? Eu mesmo não costumo muito ver esse símbolo por aí. Outra chave legal que a gente encontra, tá? É esse aqui, ó. Assim, assim, né? Esse aqui seria um símbolo de fidelidade. Ah, mas fidelidade é o quê? Como ele vai estar utilizando essa fidelidade? Ele vai estar utilizando da melhor forma possível, né? Ele pode estar representando ali que ele está trabalhando, que ele está firme, pode confiar nele, que ele está ali, né? Essa energia está ali, então pode confiar. Né? Digamos que nesse ponto aqui a gente tivesse, né, isso aqui. A gente vai falar, olha, pode confiar que ela está aqui, está firme. Vamos confiar nessa energia que essa pombogira está aqui, está firme para o trabalho, né? Aí, se de repente ela quiser fazer ali dentro do trabalho dela alguma coisa para dominação, aí, né, a gente já vai pegar isso aqui e vai, né, fazer esse ponto riscado aqui. Né? Opa, aqui eu me enrolei um pouquinho. Né? Ela vai estar fazendo esse ponto riscado aqui. Né? Ah, tá dominando, tá controlando essa energia. Acho que esse dente não ficou muito legal. Vamos
botar direitinho. Né? Quis dar uma coisa assim. Pronto. Né? Então, ela pode estar fazendo aqui dominando, né? Controlando uma energia. Existe uma outra ganga também que é utilizado, tá? Que é assim, ó, é muito parecido com o mar, só que esse aqui ele vai representar a mata, né? Então, por exemplo, essa pombogira aqui, da onde ela é? Né? Qual é a energia dela? Da onde ela está vindo com essa energia? A gente pode colocar aqui e a gente vai ver que é uma pombogira que trabalha na mata, né? E aí, uma pombogira que está firme, tá? Pode confiar nela, ela está com os seus fixadores aqui do trabalho, né? Ela vai dominar as energias ali que precisam ser dominadas, que precisam ser controladas, né? Ela também pode estar fazendo a proteção do portão, então, ou da porteira, então ela está firme ali para o trabalho que está sendo utilizado, né? São símbolos ali que a gente vai utilizando, que a gente vai vendo no nosso dia a dia, e a gente vai vendo ali a forma de ser utilizado, né? Bom, então, quando você vê um ponto riscado, você já vê que existe uma chave de identificação, uma forma dele trabalhar, né? Da mesma forma que a gente colocou ali, né, aquele primeiro ponto riscado, né? A gente colocou aquele primeiro ponto riscado, e eu vou repetir ele para que a gente possa, né? Então, foi esse ponto riscado aqui que a gente trabalhou primeiro, né? A gente fez ele primeiro, aí a gente já sabe, né? Exatamente o para que serve. Aqui nós poderíamos dizer que é uma pombogira, tá? Uma pombogira que ela está trabalhando no ataque e ela tem proteção tanto da sua esquerda quanto da sua direita, ela está atenta ao trabalho que está sendo feito. É uma pombogira do cabaré, né? Aí é aquela representaçãozinha daquele símbolozinho, né? Que é também uma chave de proteção, mas ela utiliza ele cortado no meio, simbolizando dinheiro, né? Tem o elemento fogo aqui, né? Dando essa energia, essa proteção. Ela trabalha com esse elemento fogo aqui, dando a sua proteção. Aí a gente pode, né? Dentro desse símbolo aqui, a gente pode colocar fixadores para essa pombogira. Né? A pombogira do cabaré. Né? A pombogira do cabaré. Com os seus fixadores. Né? E a gente pode também colocar mais fixadores ali, né? Para o trabalho que ela está fazendo. Essa pombogira do cabaré com o elemento fogo, né, com esses fixadores aqui, ela já tem um ponto, né, riscado, pronto para ela trabalhar. Existem pontos riscados que você não vai ver ele fazer isso aqui, ó. Por quê? Quando você faz esse círculo no ponto riscado, você delimitou a área de atuação. Fez o circulou, você delimitou. Se por acaso você não tiver esse círculo aqui, e existem algumas entidades ou algumas denominações que não utilizam esse círculo, vai representar que ele está expansivo para todos os lados e todas as direções e pode trabalhar da forma que entender. Né? Então nós temos ali o ponto riscado,
com uma forma muito legal de trabalhar, né? De identificação, né? A forma de identificação, tá? Digamos que o Exu, ele vai lá e risca um ponto que vai ser assim, tá? Isso aqui é muito utilizado, tá? É um ponto riscado universal, tá? Ele está aqui trabalhando no ataque em todos os lados e ele tem a sua parceira, a sua pombogira trabalhando com ele aqui. O quadrado aqui representaria o Exu e o redondo a pombogira, né? Aí ele quer fazer um trabalho aqui, tá? De resgate. Aí ele quer fazer um trabalho de resgate. Ele está demonstrando aqui, ficou meio feio esse espiral aqui, nós vamos melhorar, né? Ele quer resgatar os seres em que estão passando pelo trabalho aqui, né? Ele quer fazer esse resgate, então, né, ele vai resgatar dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui, com um ponto riscado. E ele precisa de fixadores, né? Aí ele precisa de fixadores, nós vamos colocar fixadores aqui energéticos para que ele possa fazer esse trabalho. Ele precisa de um elemento para poder queimar essas energias, né, que estão ali. Ele vai utilizar o elemento fogo, né? Mas ele também precisa de um elemento para trazer força para ele, e ele trabalha muito com energia, por exemplo, de Yansan e de Ogum. Aí a gente coloca o elemento ar, né, dentro desse símbolo aqui. Ele precisa de chaves de proteção. Olha só. Ele precisa de chaves de proteção. Pronto. Ele tem as chaves de proteção. Ele quer uma ganga, tá? Ele quer utilizar uma ganga aqui. Eu coloquei aqui uma ganga de movimento, tá? Uma ganga de movimento. E aí ele vai utilizar essa ganga de movimento aqui, né? Eu falei que essa ganga era de proteção, só que é uma ganga também utilizada para movimento. Então, ele está aqui, tá? Com seus fixadores, estão todos aqui. Vamos aumentar esses fixadores aqui, dentro dos garfos de pombogira, né? Os fixadores, tá? E aí a gente precisa delimitar essa área aqui de atuação. Pronto, delimitamos essa área de atuação. Está feito um ponto riscado aqui, tá? Com o objetivo de resgate de espíritos. Ele está todo fortalecido aqui, o trabalho está com o elemento ar e o elemento fogo, são dois elementos importantíssimos. Ele poderia colocar outros elementos? Até poderia, mas já é o suficiente aqui. Ele está trabalhando com esses dois elementos aqui. Tem os fixadores, né, energéticos aqui. Ele tem a sua ganga de movimento aqui, né, movimento, ação, direção, né? Então ele está aqui com as suas energias todas trabalhadas aqui. Aí a gente vai observar aqui, né, esse Exu, ele trabalha em que linha, né? E aí a gente, porque o Exu ele segue uma linha ou de um orixá, né? De um orixá macho ou um orixá fêmea, ou um
um pai ou uma mãe de cabeça, né? Quem é o orixá. A gente pode falar que ele trabalha da energia de Yansan com Xangô, por exemplo, ar e fogo, né? Então, esse Exu, ele trabalha dentro desse ponto riscado, ele já está demonstrando aqui as energias que ele trabalha aqui com os dois elementos que ele utilizou aqui. Dentro de um curso que nós temos, tá, de magia, nós ensinamos da seguinte forma, dentro desse nosso curso de magia. Digamos que você quer fazer um trabalho, tá, de fortalecimento. Aí nós ensinamos, por exemplo, que você deve utilizar, e lá no curso você vai aprender isso aqui, né? Qual estrela que você vai utilizar naquele trabalho, naquele determinado trabalho. Vou trabalhar com a estrela de 6 pontas. Um exemplo, né? Uma estrela de 6 pontas. Eu preciso, dentro dessa estrela de 6 pontas, por exemplo, trabalhar com uma energia uma energia minha, né? A minha energia. Qual seria a minha energia? Eu sou, por exemplo, não é o meu signo, tá? Mas, por exemplo, eu sou de Gêmeos, digamos que eu seja de Gêmeos, né? De Gêmeos. E Gêmeos, ele vai trabalhar com o planeta Mercúrio, né? Deixa eu fazer o símbolo de Gêmeos aqui, para que a gente não esqueça. Gêmeos, né? Com o planeta Mercúrio. E aí, a gente precisa de utilizar dentro desse símbolo aqui, um orixá. Qual orixá que a gente vai trabalhar aqui? Vamos trabalhar com a energia de nosso pai Oxalá, representado pela estrela de 5 pontas. Beleza, nós temos aqui a energia do orixá de 5 pontas. Nós precisamos de proteção para essa energia que vai ser trabalhada, porque tudo que a gente vai trabalhar, a gente precisa de proteção. Então vamos utilizar essa chave aqui de Exu Pombogira, dando a proteção para o trabalho. Tá, e qual a energia que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com a energia do Sol aqui, nos fortalecendo, né? Nos fortalecendo, a energia do Sol. Nós precisamos ali, talvez, de Júpiter, dando expansão para aquilo que a gente quer, né? Nós precisamos, talvez ali, firmar, né, os nossos ideais, e aí a gente vai trabalhar com Touro, o signo de Touro, elemento terra, né? Touro, terra, e a gente vai aumentando esse símbolo aqui, nos fortalecendo dentro daquilo que a gente quer. A gente pode utilizar símbolos de runas, também nesse curso a gente utiliza símbolos de runas, então a gente vai aumentando toda essa parte simbólica, que eu não vou adentrar muito, para não ficar muito extenso o vídeo, mas a gente pode ir colocando vários símbolos que vai te fortalecendo. No nosso curso de magia, tá lá, né? Quem quiser, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer de trabalhar juntos. Bom, então esse é o nosso... A gente entra aqui no nossa aula, né, de ponto riscado. Aí você comenta aí o que você achou, tá, dessa introdução aqui ao nosso curso de ponto riscado. Se é isso mesmo, se você concorda ou não concorda, tá? Deixe o seu like, comente, tá? E chame mais pessoas a fazerem parte da nossa família Despertar. Um fraterno abraço, até a próxima. Tchau, gente.